Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 10 de maio de 2020, um domingo, mas não um domingo qualquer. Um domingo onde podemos homenagear a nossa querida mamãe, aquela que nos deu a luz, aquela que recebeu de Deus o dom da concepção, que recebeu de Deus a capacidade de dar à luz a uma vida, uma nova vida. E é claro que pandemia nenhuma ou circunstância qualquer nos impedirá de louvar a Deus, de glorificar-lhe, de agradecer a Ele por tão grande presente que é a nossa mãe. Quando penso sobre isso e sobre o poder da concepção, eu me lembro de tantas histórias bíblicas, de histórias de tantas mulheres que, através da concepção, escreveram histórias maravilhosas. Que dizer de Sara, que concebeu o filho da promessa, ou de Ana, que chorou tanto para conceber um filho e que recebeu o presente, Samuel. De tantas outras mulheres que estão descritas na Bíblia, é claro que, na minha opinião, nenhuma delas supera a história de uma jovem que viveu há 2000 anos atrás, lá em Nazaré. Uma jovem ainda virgem que recebe a visita de um anjo, como está descrito lá em Lucas capítulo 1. Um anjo que lhe traz uma promessa. A promessa de que em seu ventre, através do Espírito Santo, se desenvolveria uma criança que mudaria toda a história. Uma criança que é nada mais nada menos do que o próprio Filho de Deus. Então, pensando sobre isso, nós podemos concluir, queridos, de que uma mãe é na verdade uma escritora capacitada por Deus para escrever os primeiros parágrafos, as primeiras linhas de uma biografia. Uma história que começa ainda no ventre, com as primeiras sensações, os primeiros movimentos, as transformações que culminam depois de alguns meses com a concepção, ou com o nascimento, por assim dizer. E que não termina por aí, claro, porque a partir dali serão escritas novas páginas, novos capítulos relacionados aos primeiros passos, às primeiras lágrimas, aos primeiros sorrisos e interações, claro, as primeiras palavras, e que a primeira palavra seja mamãe e não papai, não é isso? Mas uma história que requer, na verdade, uma profunda responsabilidade, que traz uma profunda responsabilidade para qualquer mãe. É por isso que, assim como Maria, que recebeu de Deus este dom, mas que foi dirigida pelo Espírito Santo para escrever essa história, ou as primeiras palavras desta história tão maravilhosa que é a história de Jesus Cristo, é necessário também que, como mãe, nós tenhamos essa sabedoria. Como mães, é necessário que de Deus tenhamos a sabedoria, a inspiração, a direção de escrever na vida dos nossos filhos uma história bendita. Porque é certo que por vezes o lápis quer se desgarrar da mão de sua mãe e escrever a própria história. É impossível impedir que isso aconteça, em algum momento ela acontecerá. Mas uma mãe que tem sabedoria, ela alcançará com seus olhos e com seu coração os caminhos que esse lápis trilhará, escrevendo a sua história. E estará pronta para corrigi-lo, para elogiá-lo, para influenciá-lo naquilo que é necessário. Sabemos que a mãe não é perfeita, que nenhuma mãe é perfeita por ser humano. Mas é fato, irmãos, de que dela vem exatamente o princípio da história. Através dela são escritas as primeiras palavras, os primeiros parágrafos de uma história. É por isso que eu quero parabenizá-la, que eu quero bendizê-la neste dia, que eu quero agradecer a Deus por sua vida, que eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, missionária Francinete, porque sei que os meus primeiros passos e os primeiros parágrafos da minha história foram escritos por ela, com a graça de Deus e com a sabedoria que só uma mãe tem, dada por Deus. Eu quero agradecer pela sua vida, e que Deus nesse dia possa suprir todas as suas necessidades, possa enxugar suas lágrimas, possa trazer um sorriso e uma confiança certa de que você fez o seu papel.
e que de Deus certamente vem a recompensa para aquelas que sofreram, que se anularam, que abriram mão de tantos sonhos para escrever uma história de sucesso. Que assim seja a história de sucesso do seu filho, da sua filha, que certamente redundará em graça para a sociedade e para toda a igreja, por que não dizer para todo mundo. Deus abençoe sua vida neste dia. Essa é a nossa homenagem no Dia das Mães. E que você nunca esqueça, você é a escritora da história de alguém. Deus abençoe e tenha um bom dia em nome de Jesus. Papai do céu, proteja a mamãe.